Olá, signo de Áries, e aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, amiga, vai tirar aqui as nossas cartinhas da semana, vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário para a amiga, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa sua mensagem. Sempre é bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Já cheguei aqui, desesperada para fazer a nossa leitura. Vamos lá, pegar esse daqui melhor. E vamos ver o que tem para essa semana, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like, deixar um comentário para amiga, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Isso é um mês bombástico, se você quiser ler, olha, se você quiser assistir a leitura do mês também, gente, já tá disponível no canal, tá? Tem aí nos últimos vídeos, tá bom? Vamos lá. Eu tô um pouco lenta, né? Eu vou ver se eu vou despertando aos poucos, porque eu tomei um remédio e ontem, né? E aí esse remédio me causa essa uma letargia, assim, eu tô um pouco esquisita, né? Mas faz parte, né? Tem que tomar, tem que fazer. Então, gente, vamos lá. Quem quiser apoiar o canal também, gente, o Pix tá na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda muito a amiga a continuar com esse trabalho. Também, se você quiser ajudar mais o canal, tem o membros, você pode ser membro do canal também. Tem aí um botãozinho para você participar, é bem baratinho, mas ajuda muito a amiga. Nossa, se todo mundo fosse membro desse canal, a amiga respirava. Mas é isso, gente, vamos lá. E lembrando que para atendimento particular pelo e-mail, eu já comecei a responder algumas pessoas, tá? São poucas vagas pro mês, mas é o que eu sei que eu vou dar conta para atender. Então, se quiser participar, tem que deixar um e-mail para mim, tarotaprendiz@gmail.com. A explicação deve estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Carta do Papa e a carta do Ás de Copas. Quem manda é Deus. Essa é a frase que veio de início na minha cabeça. Quem manda é Deus, em quem decide também. E olha que interessante, né? Quando a gente fala de Papa, a gente fala sobre Deus, né? A gente sempre tem uma condição de Deus ali. E a gente tem a carta da água, né? Aqui do Ás de Águas. Esse famoso Ás de Copas. Interessante, tem alguma coisa falando sobre o Deus das águas. Como Áries está em Netuno, né? Que também representa isso. E Saturno também, representação de Deus, do castrador, né? A figura paterna, a figura patriarcal, o masculino. Olha quanta coisa nós vamos presenciar essa semana. Vamos primeiro colocar num cenário assim bem amplo e em seguida a gente vai colocando isso para o dia a dia, tá bom? A gente deve prestar muita atenção nas águas, em todos os aspectos de água que você possa imaginar no nosso mundo. Sejam elas líquidas, os mares, os rios, os oceanos, seja a chuva, seja geleiras, seja neve, seja tudo. Tudo que for associado à água, a gente tem que prestar bastante atenção. Porque com certeza tem um fenômeno ligado a esse ponto das águas, né? Seja a fúria dela, seja o excesso, seja a escassez. E sejam fenômenos até que ninguém está esperando, nunca ocorreram e de repente a gente pode presenciar questões bem assim anormais, né? Aqui também está falando sobre as questões emocionais. O masculino vai estar assim num excesso, num transbordamento, né? E o masculino é muito bélico e a gente pode estar presente, pessoas que estão no signo de Áries nesse momento fazendo essa leitura, pode estar representando para a gente aqui um excesso, uma ação em excesso, uma ação desmedida, né? Uma ação ressentida, talvez. A gente pode ver figuras públicas, governantes, questões militares, tudo num excesso, um exagero. Pode ser que alguma ação desmedida ocorra, pode ser que a gente veja literalmente alguma coisa relacionada ao Papa, a gente pode estar vendo alguma situação de comoção, alguma situação meio esquisita, né, com relação ao Papa. Eu acho que... Por que a Riane está falando sobre conflitos, sobre ações bélicas do masculino? Porque apesar dessa junção numa lida
né, cotidiana ser muito boa, quando a gente abre uma leitura no signo de Áries, que está em posições planetárias muito desafiadoras, a gente olha para o todo e a gente tem que ter uma visão aberta que não é bem assim, não é tão fácil assim, tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, porque não tem como tá tão fácil assim, não faria sentido, né? A gente tem um As de Copas que fala sobre os excessos, a gente pode estar sim também sendo convidado essa semana a olhar para as nossas emoções, principalmente se você for homem, você vai ser um dos que vai mais sentir essa solicitação divina de olhar para o seu lado emocional, para o seu lado mais sensível, talvez questões muito profundas que você tem com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com as suas origens, você vai ter que buscar lá nas profundezas forças para poder superar, para poder entender, para poder passar por essas questões de uma maneira que você consiga perceber uma superação. Você vai sentir um mergulho para dentro muito interessante que vai trazer grandes percepções novas de coisas que você ainda não tinha entendido, que aconteceram com a sua vida, né? Às vezes a gente não sabe o porquê que a gente se revolta tanto, talvez seja uma pessoa que carrega uma aura de revolta, de angústia, de vingança, algo ainda meio podre, sabe? Algo que intoxica as suas águas. Talvez seja uma semana para lutar com essa situação, entendeu? E se livrar, porque aqui tá dizendo, tem um fardo que você precisa se livrar. E quando você se livra, você comemora, você entra em paz, num ciclo de paz, de sossego, sabe? Você faz as pazes com a sua vida. Então tem pessoas também que você pode ter brigado, questões emocionais que você tenha ressentido, essas questões podem transbordar essa semana pedindo de você, ó, solta esses fardos, não tem por que você carregar isso aí no seu lombo, entendeu? Deixa essa porcaria pra trás, entendeu? A carta do Papa fala sobre organizar a própria vida, entender que a vida é cíclica, você vai passar por um monte de coisa, mas você não pode acumular nada, tudo tem que ser deixado para trás. Por quê? Porque isso aqui é uma viagem, isso aqui é uma passagem, a gente não vai ficar aqui. Então não tem nada que seja material que a gente possa levar, e também em questões emocionais, não tem nada de ruim que a gente precise guardar, tudo pode ir embora se for, né, da tua escolha, e tudo bem, às vezes é isso mesmo que a espiritualidade quer de você. A carta do Papa é uma carta que fala também sobre a nossa necessidade de seguir aquilo que a gente acredita, com honestidade, com dignidade. Talvez estejamos falando sobre sentimento, uma semana que você vai ver muito a sua área sentimental sendo testada, a sua honestidade, a sua forma de se comprometer. Pode ser num trabalho, pode ser num relacionamento, você percebendo pessoas te cobrando, pessoas testando a sua confiança, testando até onde você vai, entendeu? Sabe aqueles testes de confiança numa empresa, talvez para ver se você realmente vai dar conta daquele trabalho, ou se você é uma pessoa realmente honesta, que não vai roubar, que não vai... Enfim, várias questões complexas podem surgir, né? Pedindo de vocês aí uma capacidade de confiar, e também uma capacidade de mostrar para o outro que ele pode confiar em você. Tem alguma coisa assim. E a carta do Papa fala sobre isso. Observe suas ações, porque a sua verdade, né, o seu caráter, eles vão ser testados essa semana, tá? Eu acredito que tenha tudo para dar certo aqui, tá bom? Questões de fé, questões de espiritualidade, intuição, bons conselhos. Espero que vocês me acompanhem durante a semana, sempre tem muitos vídeos. E eu sempre recomendo, eu sei que a gente separa por signos, porque é uma forma das pessoas conseguirem se guiar, né? Mas eu falo com uma recomendação assim do meu canal. Se você quiser assistir todos os vídeos do canal, você não vai se arrepender, porque eu deixo informações nos vídeos e assim, em todos os vídeos eu solto tudo que vocês possam imaginar. Então é como se fosse um grande mapa, guia de vida, onde tudo pode acontecer. E você sempre enxerga a partir das leituras tudo sincronizando com a sua vida. Esse canal ele foge um pouco do padrão de eu só selecionar coisas básicas. Eu gosto de falar sobre tudo. Eu gosto de deixar as pessoas informadas sobre todas as possibilidades. Muita gente não entende, pensa que você está tirando, né, do mundo mágico da Alice, mas mesmo que isso pareça muito absurdo. Eu sou uma pessoa muito lúcida, né? Eu tenho muita dificuldade de ficar no devaneio. Eu gosto de fazer muito pé no chão. Só que as minhas capacidades mediúnicas e psíquicas, elas vão muito além. Então eu não consigo ficar falando aqui nos vídeos, né? Olha, fulano, seu ex, aquelas
coisinhas muito medíocres, sabe? Que a gente vê muitas leituras assim que falam qualquer coisa que a pessoa quer ouvir só para cativar o público, se agarra em algum nicho e aí fica ali repetindo sempre as mesmas coisas, os mesmos títulos. Eu não, eu gosto de investigar dia a dia, semana a semana, o tempo inteiro, porque minha cabeça tem informação suficiente para isso, né? Então, se você vem para cá, espero que você, nessa energia do Papa com a João, transborde conhecimento comigo, né? Que você consiga pegar todas essas informações e mesmo aquilo que não ressoa, que aquilo te traga uma semente de pensamento, tá bom? E aqui tá falando sobre isso, desenvolva sua espiritualidade. É uma excelente semana, assim, dessa para outra, principalmente, já pega dessa para a próxima semana também. Um excelente momento, no prazo da nossa vida aqui, que é pra gente pensar sobre espiritualidade, sobre fé, pra gente colocar e regar muito bem essa energia de fé. Eu acho que tem tudo a agregar na nossa vida. Eu recomendo muito que vocês desenvolvam métodos, né, situações, para de alguma forma conseguir construir uma fé mais sólida, né? Eu não digo religiosidade, mas uma conexão com a tua espiritualidade, com aquilo que você acredita, de uma maneira bem livre, mais sólida, entendeu? Uma confiança maior, para que você possa se guiar cada vez melhor, com mais clareza daqui para frente, tá bom? Aqui também está mostrando situações que estão ligadas à fé, estão ligadas à espiritualidade, entidades, divindades. Aí pode estar falando alguma coisa ligada, por isso que eu até juntei o Papa também, tem alguma coisa, figuras de fé, alguma coisa assim, e muita comoção. A gente pode ver, talvez você num fenômeno paranormal aí, né, e você tendo que ver aí a espiritualidade acontecendo, né. Se prepara aí, pode ser que você veja realmente alguma coisa bem marcante. Eu tô vendo uma figura importante. Vou dar duas interpretações aqui. Você precisa prestar atenção essa semana com os excessos, né? Os excessos. Pode ser que se você está enfrentando uma depressão, uma ansiedade, uma angústia, essas emoções elas transbordem. Essa semana fica um pouquinho mais complicado. Mas é aí que entra a fé, uma espiritualidade, se conhecer para poder atravessar as sombras. É uma semana que, apesar disso se intensificar, a fé vem junto. E pode ser ela que te ajude, te estenda a mão e consiga ajudar você a atravessar essa sombra. Se você tem alguém perto de você que tem depressão, ansiedade, esses transtornos, e a pessoa tem uma instabilidade muito grande, ela vai se intensificar essa semana. E há uma grande chance de uma pessoa próxima que tem esses comportamentos tentar entendeu? Então você precisa ficar atento. Pode ser um filho, pode ser... Às vezes sabe aquelas estão sorrateiras, silenciosas? Alguém que tem que prestar atenção nisso, tá? Porque a emoção de alguém vai se intensificar, talvez você precise ficar de olho, porque é um piscar de olhos. Então, dobra a sua atenção. Isso não é para todo mundo, que eu acredito que não é todo mundo que tem uma pessoa em casa que está passando por alguma situação assim, um amigo, assim. Mas se você sabe, tá de olho, fica atento, porque é uma grande possibilidade dessa pessoa ter uma ação assim repentina muito estranha, tá? Então, ficar atento vai ajudar a salvar uma vida. Talvez você seja um grande herói, uma grande heroína no momento que se apresenta para nós. Aqui está falando também sobre uma situação de pausa em declínio financeiro. Se você está passando por desafios com a matéria, essa é uma semana que já começa a mostrar uma inversão das coisas. Parece que aquela situação que só ia de queda livre ali começa a subir. Então, pode ser que você comece a mudar os ganhos, melhorar seus ganhos, melhorar a sua relação com a matéria. Aqui nós temos o 2 de paus com o As de Ouros. Tem muita preparação para uma guinada financeira para vocês a partir dessa semana. Pode ser que vocês já entrem num fluxo de muita sorte, muita prosperidade. E aqui a gente tem o Mago com o 10 de Ouros, também está falando que a sua atitude com o dinheiro tende a melhorar muito essa semana. Você pode presenciar sim, a partir dessa semana já, milagres financeiros. Outra coisa, aqui está mostrando pessoas que estão tendo muita dificuldade de lidar com a velhice, com o envelhecimento,
Talvez você já tenha que começar a partir dessa semana a desenvolver alguma atividade, alguma coisa para cuidar do seu corpo ou para aprender a lidar com essa fase da vida, né? Buscar atividades que tragam para você aquela sensação boa de estar vivo, né? De que isso não é um problema, cuidar de você, talvez também a questão do cabelo, né? Quando o cabelo vai ficando branco, às vezes a gente já vai começando a ficar, né, inseguro, o tempo está passando acelerado. Eu tô cheio de cabelo branco, né? Mas eu não pinto cabelo. Então, é aquele negócio, vou ficar com os cabelos brancos, gente. Se prepara que vocês estão me vendo de cabelo branco. E às vezes a gente chama muito sentido, né? Quando a gente começa a ver esses detalhes, a gente é muito vaidoso e tudo mais, e a gente fica meio assim. Mas eu acho que aqui é uma semana para você começar a ver que você é além desse corpo, né? Há uma alma aqui transitando, há muitas coisas especiais acontecendo que se sobrepõem a um cabelo branco ou a passagem da nossa vida. A gente nunca pode olhar para isso como se fosse uma coisa ruim. É um privilégio envelhecer, né? É todo mundo que chega nessa fase consegue. Então a gente vai antes e a gente pensa que isso é um problema, mas é um privilégio. É um privilégio para poucos, principalmente quando a gente chega lá em boa saúde, que eu tenho certeza que é o seu caso. Então aqui tá falando para você prestar atenção nisso. Ao invés de olhar para isso como se fosse um martírio, olha para isso como se fosse um privilégio, um presente que Deus está te dando para que mesmo nessa fase você ainda transborde, tá bom? Espero que de alguma maneira essa mensagem faça sentido. É uma semana muito boa, mas com muitos acontecimentos. Então eu já espero que vocês se preparem, né? Vem novidades por aí. É isso, gente. Um beijo enorme, muita gratidão a todos e até a próxima. Tchauzinho!